O milionário negro revela sua vida secreta, de mendigo a sucesso com lutas e surpresas. Rafael Oliveira nunca foi só mais um rosto bonitão nas capas das revistas. O que poucas pessoas sabem é que ele carrega um passado tão sombrio quanto as noites sem teto que enfrentou quando era apenas um garoto nos becos escuros da periferia. De mendigo a bilionário, sua história pulsa com lágrimas, medo e uma força inexplicável. Mas o que você não imagina é que esse homem, símbolo de sucesso e inclusão, esconde um segredo tão pesado que pode fazer sua carreira desabar em segundos. Era um dia ensolarado, daqueles que iluminam tudo e não dão sossego no rosto. Rafael caminhava pelo pátio da fundação comunitária que ele mesmo criou, um espaço cheio de vida. Crianças rindo, gente dançando, esperança no ar. O suor escorria pelo seu rosto, enquanto sua mente corria a mil. Nos olhos profundos, um nó apertava a garganta. A tranquilidade aparente ameaçava desmoronar a qualquer instante. De repente, isso pode destruir tudo! O impacto foi rápido. O peito de Rafael ficou pesado. O coração disparou com uma mistura de medo e incredulidade. Como assim? Tudo que ele lutou para construir, uma mentira? Aquelas mãos que agora seguravam o celular tremiam como folhas em tempestade. Não era só uma ameaça à reputação. Era uma bomba, pronta para explodir e arrastar tudo. As comunidades que dependem dele, a esperança que ele espalhou, a própria imagem que virou inspiração. Rafael sentiu um calor frio subir pela espinha, enquanto sua cabeça se enchia de perguntas. Quem era esse mentor? Do que ele tinha realmente fugido? O que havia por trás daquela história que ninguém ousava contar? Segredos familiares, histórias enterradas, sombras que voltavam para assombrar. Tudo se misturava numa confusão perigosa. A fundação ao redor parecia um cenário de filme. Um palco onde a vida pulsava com um drama real e intenso. Só que, naquela hora, Rafael sabia que precisava ir mais fundo, desvendar o passado cruel que ameaçava seu futuro. Tinha que proteger seu legado. Ou talvez encarar a verdade que sempre tentou evitar. E nem o encontro inesperado com um velho colega mudou aquele peso. O olhar daquele homem do passado, cheio de dúvidas e acusações silenciosas, fez Rafael questionar suas escolhas, sua confiança, até mesmo sua própria lealdade. Será que as pessoas que ele mais confiava eram mesmo o que pareciam? Ou era tudo um monte de mentiras vestidas de verdades? O tempo corria, o suor descia. A mente deixava marcas dolorosas. A dúvida se instalou como um veneno. A verdade sobre seu mentor? Muito mais profunda e assustadora do que qualquer boato de rua. Rafael estava no limite, com tudo em jogo. A verdade, sua vida, sua alma. Então, no meio daquele turbilhão, o celular piscou com uma mensagem anônima que fez seu sangue gelar. Você realmente conhece a verdade sobre quem você é? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mensagem anônima piscou na tela, atravessando a mente de Rafael como um raio. Você realmente conhece a verdade sobre quem você é? As palavras ecoaram e ele sentiu a respiração falhar. Era como se a terra sob seus pés estivesse se movendo, revelando um abismo pronto para engolir tudo. A pulsação do coração aumentou. Rafael olhou ao redor, sentindo o calor das crianças brincando e a música, vinda de algum canto. Mas tudo parecia tão distante, tão irreal. Tudo o que ele sabia, tudo pelo qual havia lutado, poderia desmoronar em segundos. Ele precisava descobrir de onde vinha aquela mensagem. O celular vibrou novamente. Rafael, trêmulo, desbloqueou a tela. E então, uma imagem surgiu. Era uma foto antiga, embaçada, mas reconhecível. Ele, um garoto magricela e sujo, encostado em um muro, e ao lado dele, o homem que ele sempre considerou um pai. Seu mentor. Os olhos de Rafael, antes cheios de determinação, agora refletiam uma confusão angustiante. Por que alguém teria essa foto? A verdade caiu sobre ele como uma bomba. Mas não era apenas a imagem. O texto que acompanhava deixou tudo mais claro. O que você acha que ele esconde? Um frio na espinha. Aquela lembrança o levou a outro momento. Flashback. Era uma noite chuvosa e Rafael, com apenas 10 anos, estava guardando um segredo. Uma conversa que teve com sua mãe. Ela, aos prantos, contara que o homem que agora era seu maior apoio chegou a ser um criminoso procurado. Alguém que usou sua influência para escapar da vida que ele herdou. Ele nunca soube o que realmente aconteceu, mas a dor na voz dela foi um eco que ficou com ele. Contudo, como alguém tão bom poderia ter sido tão ruim? Rafael retornou ao presente, um nó na garganta. Era isso que sua vida havia se baseado? Uma mentira? Ele não podia acreditar que tinha construído tudo em cima dessa única pessoa. O peso crescia. As crianças ao seu redor se tornavam um borrão. O mundo parecia girar, enquanto seu coração se apertava. Os sonhos, as conquistas, era tudo uma fachada? No fundo de sua alma, ele sentia que precisava confrontar isso. Mas como? Como falar com alguém que sempre foi o seu salvador e agora se tornava um potencial traidor? O antigo amigo que deu a notícia estava certo. Tudo poderia desmoronar. E então a porta da fundação se abriu com um estrondo. Um homem vestido de terno se destacou na entrada, ofuscando o brilho do sol. Ele chegou com um ar de urgência, como se soubesse algo explosivo. Seus olhos se cravaram em Rafael. Rafael Oliveira! A voz era autoritária e a multidão em volta se calou, focando no momento. O homem deu um passo à frente. Precisamos falar sobre o seu mentor. Ele é um homem perigoso. Aquelas palavras foram um soco no estômago. Rafael sentiu o sangue correr de sua face. O que mais ele poderia esconder? O que mais ele não sabia? No mesmo instante, seu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem, outra vez anônima. Se você quer a verdade, venha ao lugar onde tudo começou. O clima mudava e uma reviravolta entre sombras e luzes se formava. Rafael estava no limite, mas sabia que não poderia recuar.
Qualquer escolha errada agora poderia devastar sua vida. E como uma lâmina afiada em seu peito, o passado começava a se desdobrar numa trama muito mais profunda e sombria do que ele jamais poderia imaginar. O homem de terno estava em pé, com um semblante sério, e as palavras "ele é um homem perigoso" reverberavam na cabeça de Rafael como um sino alarmante. O coração dele disparou. O que isso significava? O ambiente ao redor, antes vibrante com risadas e música, silenciou como se todos soubessem que uma tempestade se aproximava. Rafael, o estranho, insistiu: "Precisamos conversar. A vida do seu mentor pode não ser apenas complicada, ela é criminosa." Essa última palavra cortou fundo, como um golpe no estômago. Rafael piscou, tentando encontrar respostas no rosto do homem. Mas seu olhar estava fixo, intenso. "Quem é você?" Rafael se viu a voz tremendo. As crianças pararam, e o murmúrio da multidão se transformou em um sussurro nervoso. O velho amigo que lhe trouxe a notícia observava, preocupado. A pressão aumentava, e Rafael estava à beira de um colapso. "Chame-me de Alex. Fui um amigo do seu mentor antes de ele mudar de vida. Não quero que você seja pego de surpresa." A voz dele soava como um aviso, mas o que quer que ele estivesse prestes a revelar parecia perigoso, carregado de segredos a serem desenterrados. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. "O que você sabe?" Era mais um pedido do que uma pergunta. A verdade estava ali, a poucos passos, mas também estava obscura e aterrorizante. "Ele não é quem você acha que é." O que ele fez? O passado não é um fardo que você pode ignorar. E as coisas que ele fez para se livrar de suas responsabilidades? Você realmente quer saber? Alex fez uma pausa, olhando ao redor, como se pudesse sentir a pressão sendo instaurada. "Porque se você descobrir, talvez não consiga lidar com isso." Rafael sentiu um frio na espinha. Ele respirou fundo, cada vez mais encolhido sob a pressão crescente da revelação iminente. "Eu preciso saber a verdade," ele respondeu, a determinação pesando em sua voz. "Seja o que for." Alex hesitou, e nesse instante o clima ao redor mudou. Um grito cortante ecoou do lado de fora da fundação. Rafael virou-se imediatamente, o estômago num nó. O caos irrompeu na rua. Pessoas corriam, suas expressões eram um misto de medo e confusão. Um tiro. Foi isso que quebrou o ar tenso. O barulho estourou como um balão e a multidão explodiu em pânico. O homem de terno rapidamente buscou refúgio atrás de um dos pilares da fundação. Rafael ficou paralisado, a realidade de perigo batendo à porta. "Rafa!" gritou um dos voluntários, puxando-o em direção a um canto seguro. Mas a visão de Alex desaparecendo na multidão o deixou inquieto. O que estava acontecendo? A verdade estava prestes a ser revelada, mas agora tudo estava se descontrolando. O tiro atingiu algo próximo, e uma mulher gritou. Rafael juntou os pedaços. Ele precisaria descobrir não apenas quem era seu mentor, mas também quem estava atrás daquela bala. A conexão estava mais perto do que imaginava. Era tudo uma farsa? A insegurança se transformou em pânico. No meio do tumulto, o celular de Rafael piscou novamente. Ele conseguiu puxar a atenção do aparelho e a tela exibia uma nova mensagem. "Você não pode confiar em ninguém. A verdade sobre o seu mentor está mais próxima do que imagina. Olhe para trás." A sensação de desespero o consumiu. Rafael virou-se rapidamente e seu olhar cruzou com o de alguém que ele conhecia bem demais. Era uma figura familiar,
alguém jogado no fundo das sombras. Seu sangue gelou. Era o homem de quem havia fugido anos atrás. O que a vida tinha reservado para ele? Uma verdade devastadora estava prestes a emergir. Ele percebeu que estava cercado por mentiras e sombras. O mundo ao redor estava cheio de segredos obscuros, e um novo caminho se abria diante dele. Uma encruzilhada de escolhas, onde cada uma poderia levá-lo à ruína ou a uma revelação poderosa. Rafael estava paralisado, o olhar fixo na figura que se destacava nas sombras. O mundo ao seu redor se desfez em um emaranhado de gritos e correria. O homem que ele conhecia bem demais, com quem havia passado sua infância conturbada, agora era uma presença ameaçadora. O pânico se instalou como um veneno em suas veias. Ele se lembrou das noites em que seu mentor havia sussurrado promessas de um futuro melhor, e agora estava diante da encarnação de todos os seus medos. O celular ainda pulsava em sua mão, mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Seu coração batia descompassado. A multidão ao redor estava em um frenesi, mas ele só conseguia focar naquela figura conhecida, agora estranha, a pessoa que ele havia tentado esquecer. E então, tudo aconteceu em um instante. O homem de terno, Alex, se virou, seus olhos arregalados. "Cuidado! Ele não está aqui para ajudar!" gritou, enquanto a sirene da polícia soava ao fundo, cortando o ar cortante daquele momento agonizante. Rafael sentiu o corpo reagir por instinto. Ele se virou e correu, mas não sabia para onde ir. As pernas pareciam pesadas e ele se sentia preso. Mas quando olhou para trás, o homem já não estava. Ele se dissolveu na multidão, a fumaça de um passado sombrio engolida pelo caos. O celular vibrou novamente e a tela mostrava uma nova mensagem. "Você não pode confiar em ninguém, mas a verdade está mais perto do que imagina. Venha ao nosso encontro." Rafael franziu a testa, desconcertado. Quem era essa nós? E o que isso significava? O estrondo de outro tiro ecoou, e mais gritos cortaram o ar. As pessoas começaram a se jogar no chão, tentando escapar do que estava prestes a descer sobre eles. O medo se espalhou rapidamente, e Rafael sentiu sua respiração falhar. Todo o ambiente vibrava com a tensão de uma tempestade prestes a eclodir. Ele conseguiu ver Alex, agora se afastando da confusão, mas o olhar dele era de pânico. "Rafa, você precisa sair!" O aviso era claro, mas Rafael estava paralisado, cercado pelo rugido do medo e da incerteza. E então, a reviravolta. Uma figura encapuzada apareceu à sua porta de saída. O capuz escondia a identidade, mas Rafael reconheceu aquele jeito de andar. Era alguém do seu passado, alguém que ele não esperava ver tão cedo. A pessoa que o havia mantido longe de problemas, que tinha prometido protegê-lo. Seu irmão, Miguel. "Rafael, você precisa ir! Agora!" A voz de Miguel era desesperada, e Rafael sentiu a adrenalina tomar conta dele. Mas ele se deteve. "O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Por que tudo isso? Não há tempo, ele está atrás de você!" Aquela mensagem não é do seu mentor. O coração de Rafael disparou. O mundo ao seu redor começou a girar de novo. Ele agora estava cercado, preso numa teia de segredos. Os olhos de Miguel se estreitaram, como se pesassem em suas palavras. "Você precisa saber a verdade. Eu sempre soube sobre o passado dele. E ele não é a única pessoa a se esconder atrás de mentiras." As palavras caíram como uma bomba. Rafael
sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O mentor, o homem, que era como um pai, agora parecia ser a raiz de toda aquela confusão. Mas, e seu irmão? O que ele estava envolvendo nisso tudo? Rafael piscou, a confusão tomando conta dele. Ele queria acreditar que tudo ia se resolver, mas as sombras estavam se movendo, e a verdade que ele buscava agora parecia distante. Um estalo ecoou ao longe. Mais um tiro, um grito. Ele não sabia, mas a urgência crescia. Rafa, você deve escolher, fiéis ou traidores. O tempo está acabando. A declaração de Miguel reverberou em sua mente, e ele se viu no meio de um jogo mortal, onde ninguém, então, era quem parecia ser. Com um sobressalto, Rafael percebeu que as coisas acabariam em um caminho que ele jamais poderia prever. E o que antes era apenas uma busca pela verdade estava se tornando um labirinto obscuro. Como poderia escolher entre família e confiança? E o que mais ele não sabia? O desespero e a incerteza o lançaram em uma profundidade que ele nunca quis enfrentar. A única coisa que Rafael podia fazer agora era seguir em frente, mesmo que isso o levasse a um destino ainda mais aterrador. Rafael estava em um estado de transe, absorvendo cada palavra do irmão Miguel. Mas a urgência da situação o arrastou de volta à realidade. Os tiros estavam mais próximos, e a multidão se tornava um mar de desespero. Rafa, agora! Miguel gritou novamente, puxando-o pelo braço. O olhar de Miguel era intenso, cheio de pavor e algo mais. Algo que Rafael não conseguia identificar. Irmão, espera! O que você quer dizer com ele não ser quem eu acho que é? Rafael questionou, sua voz quase sumindo em meio ao caos. Miguel hesitou por um momento, avaliando o ambiente, como se estivesse decidindo se deveria revelar um segredo maior do que qualquer outro. Ele não é só o criminoso que você imagina. Ele fez coisas que você nunca soube, coisas que envolvem nós dois. E não só isso, o seu mentor é parte de algo muito mais perigoso do que qualquer um de nós poderia imaginar. As palavras de Miguel pareciam pesadas, como se cada uma delas arrastasse um pedaço do passado que Rafael pensara ter superado. Antes que Rafael pudesse processar isso, uma nova onda de gritos atravessou a fundação. Ele está aqui! Alguém berrou, e a multidão ficou em pânico, correndo em direções opostas. Rafael sentiu o denso ar pulsar ao seu redor, a adrenalina disparando em suas veias. Miguel puxou Rafael em direção a um corredor lateral, mas à medida que se moviam, uma figura encapuzada surgia na entrada. O jeito de andar estava tão familiar. Rafael congelou, seu coração batendo forte. Era o homem do passado, aquele que tinha temido em silêncio. E pior, o homem que sempre desejou esquecer, seu próprio pai. Pare! O que você está fazendo aqui? Gritou Rafael, tentando entender como tudo aquilo se conectava. A confusão era tão densa que ele mal conseguia respirar. A sensação de traição começou a corroer seu interior. Miguel, sentindo a mudança no tom, se virou e encarou seu pai, a tensão instantaneamente palpável. Rafael, não! Miguel quase implorou. Ele não é o que você pensa. Acredite! A figura sombria de seu pai avançou, revelando um olhar que misturava arrogância e tristeza. Você não entende, Rafael! Eu nunca quis que você estivesse nesse mundo!
Havia coisas que eu precisava fazer, sacrifícios que precisei fazer para te proteger. O tom dele era quase desesperado, como se estivesse tentando justificar anos de ausências e mentiras. O desespero tomou conta do ambiente. Rafael olhou de Miguel para seu pai. Proteger como? Com mentiras? Com passado de crime? A voz de Rafael tremia, as palavras vazando uma mistura de dor e raiva. Você destruiu nossa família e ainda quer se justificar? Então, em meio àquela troca intensa de olhares, um tiro disparou novamente e todos na sala congelaram. O som varreu o ar como uma onda. Miguel caiu, o impacto derrubando-o ao chão. Rafael sentiu o tempo parar. Seu coração parou por um segundo. Não, Miguel não podia estar ferido. Com lágrimas nos olhos, ele se agachou, sacudindo o corpo do irmão. Mas a visão se tornava nublada. Miguel, fala comigo! A voz do irmão estava baixa, quase inaudível, enquanto Rafael tentava entender o que estava acontecendo. Ele tem que saber sobre sua mãe, Miguel murmurou, as palavras quase perdidas. A cada frase que saía de sua boca, Rafael se sentia afundando em um abismo de incerteza. O passado que pensara dominar agora se tornava sua ilha do pesadelo. Rafael olhou para seu pai, que agora estava tão próximo que o cheiro de seu perfume familiar o atingiu como uma onda de nostalgia. Mas aquela conexão estava manchada pela traição. O que você fez à nossa mãe? O grito era uma extensão da dor acumulada ao longo dos anos. Seu pai hesitou, mas antes que pudesse responder, uma nova mensagem piscou na tela de Rafael. A verdade está mais perto do que imagina. A tensão entre eles era brutal. Rafael observou Miguel, que começava a se mover lentamente, desejando desesperadamente se agarrar à vida. Rafael, preciso te contar. O que quer que seu irmão quisesse revelar agora. A verdade ameaçava explodir em sua frente com a mesma força que os tiros que haviam ecoado. No meio daquela tempestade de emoções e secrets, Rafael percebeu que sua busca pela verdade agora poderia ser mais devastadora do que ele jamais poderia imaginar. Miguel estava no chão, a expressão de dor misturada com algo que Rafael nunca conseguiria entender. A voz do irmão, fraquejando, murmurava as últimas palavras como se fossem o fio de uma esperança prestes a se romper. O caos em volta parecia ter perdido a forma. Cada grito e choro. Preciso te contar. A voz de Miguel, quase um sussurro, foi interrompida por um lamento agudo de dor. Rafael imediatamente buscou a gravidade da ferida, o sangue espirrando em suas mãos. O desespero o consumiu. Ele não podia perder Miguel, não agora que a verdade estava prestes a despontar. O olhar do pai, que antes era uma presença ameaçadora, agora parecia viver um momento ancestral de reconhecimento. Havia um pânico em seus olhos que contradizia seu comportamento anteriormente arrogante. Foi quando Rafael olhou de volta para o seu pai. Um impulso irracional o atingiu. Você sabia! Sabia de tudo! Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a figura encapuzada surgiu das sombras, seu olhar determinado fixando-se em Rafael. Era alguém que ele pensara ter deixado para trás. Alguém que o havia deixado em um mundo sombrio de lembranças. Rafael, você tem que ouvir. A voz era reconhecível e não à toa. Ele se lembrou do passado e os erros que incrustaram-se em sua mente a partir da infância. Por que você está aqui?
De novo! Rafael estava prestes a explodir, mas o homem se aproximou, ignorando a cena caótica ao redor. Eu sou seu tio, seu verdadeiro tio. As palavras o atingiram como um soco. Rafael hesitou, cada palavra pairando no ar como uma nota dissonante. Essa é uma mentira! Eu não tenho tio! A expressão de incredulidade mesclou-se a tantas emoções conflitantes. E nesse momento, tudo mudou. A verdade sobre seu mentor é aterradora. Miguel, ainda deitado no chão, olhou para o tio. Uma luz de reconhecimento cruzou seu rosto. Você é o irmão do pai! O que a nossa mãe escondeu de nós? A revelação calou a todos, e o ambiente pareceu reduzir a apenas eles três. Ela não disse. O legado de sua família é uma rede de crimes. Seu mentor não é apenas um criminoso. Ele é o cabeça de uma organização que envolve muito mais do que podem imaginar. As palavras do homem chocaram a cena. Os sussurros da multidão ao redor cessaram. Rafael se viu no limiar de um abismo. Seus conceitos de mundo e confiança endeusados. Seu pai, o homem que ele admirava, agora se tornava um gigante de mentiras. E Miguel, seu irmão, já estava antevendo o colapso da família. E vocês, meninos, têm que correr. Ele não é apenas um homem perigoso. Ele é uma ameaça. E o que ele fizer para preservar seu status é aterrador. O olhar do tio cobriu uma dor. E Rafael estava à beira do desespero. Isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a voz ecoando, infundindo uma neblina de realidade impiedosa ao redor. Ele piscou, lutando contra a vertigem e a fúria. Nós somos o próximo alvo, a próxima linha de defesa. E ali, em um instante de escolha brutal, um novo tiro ecoou e Miguel se contorceu. O segundo impacto foi mais forte, penetrando em suas costelas, enquanto Rafael olhou fixamente, maravilhado, sem saber o que fazer. Sangue jorrou e a visão de seu irmão se tornava turva. Miguel, mas a angústia foi interrompida quando o celular de Rafael vibrou com uma nova mensagem. A verdade está mais próxima do que imagina. A solução está em casa. As palavras se tornaram chamas em sua mente. Como? Ele girou em busca de uma resposta, inconsciente de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Com o coração descompassado, Rafael se viu no centro de um enigma que cada vez mais parecia uma ardente fornalha de traições. E no meio daquela tempestade de confusões e revelações, a última coisa que ele também poderia imaginar era que, assombrado, havia olhares fiéis perdidos, prontos para arrastá-lo a um novo caos que ele não poderia controlar. Rafael estava paralisado, o olhar fixo na figura familiar atrás do capuz. As palavras do tio ainda pairavam no ar, aumentando o peso da revelação. Seu verdadeiro tio. A confusão transformou-se em horror. Ele mal tinha tempo para processar isso quando um novo disparo cortou o ar. A multidão gritou e todos se jogaram ao chão, em busca de abrigo. Rafael ficou em pé, ou melhor, preso ao chão, enquanto um pensamento aterrorizante atravessava sua mente. O alvo era ele. O silêncio mortal foi quebrado por um grito estridente. Era Miguel. Rafa, vai! A expressão de seu irmão era um misto de dor e urgência. Ele se contorcia no chão, o sangue agora escorrendo livremente pela camisa. Rafael se lançou na direção dele, o coração disparando enquanto a sensação de desastre se intensificava. A última coisa que viu antes de mergulhar na confusão foi seu pai, agora sem o ar arrogante, mas parecendo tão vulnerável quanto eles. Miguel, não! Rafael se ajoelhou ao lado do irmão, tentando conter o fluxo de sangue. Fica comigo! Mas as palavras de Miguel saíram entrecortadas, um sussurro desgastado pelo esforço. A verdade! Rafael, não posso mais! E então a luz nos olhos do irmão começou a apagar.
Não, isso não podia estar acontecendo. Os sons de cornetas e sirenes surgiram ao longe, aproximando-se rapidamente. Havia uma tensão no ar. Uma tempestade se aproximava, mas não era apenas externa. Rafael sentiu a tempestade dentro dele. Seus sentidos acentuados captavam cada grito, cada movimento, e a dor se aquietava em um único ponto. Essa não era apenas uma batalha pela verdade, mas uma luta pela própria vida. Quando Rafael olhou para o seu pai, as emoções se acirram. O homem que um dia teve em pedestal, agora parecia um estratagema. "O que você fez, pai?" Sua voz era um sussurro, mas carregado de fúria. O pai hesitou, o rosto torcido pela culpa. "Eu fiz o que achei certo." Mas Rafael não tinha mais olhos para suas justificativas. O celular vibrou novamente em seu bolso. Neste caos, era insensato até mesmo considerar olhar. Mas seu instinto o puxou para a tela. As perguntas que você não quer fazer estão na boca do lobo. Proteja-se. Rafael franziu a testa. O que isso significava? Percebeu que a figura encapuzada começava a se movimentar na multidão. Um esboço de movimento que não deveria estar ali. As sombras ganharam vida e a figura estava se aproximando. "Rafa, atrás de você!" gritou Miguel. Mas era tarde demais. A figura rapidamente se jogou sobre ele. Rafael se virou com o coração na garganta e viu que parecia um golpe certeiro. Mas então, tudo aconteceu tão rápido que o tempo pareceu parar. A figura levantou a máscara e, para seu terror, ele reconheceu o rosto. "Você?" A voz dele era uma mistura de choque e raiva. Era Beatriz, sua antiga colega de escola, aquela que sempre esteve por trás de suas conquistas. "Por que você está fazendo isso? O que você quer?" A pergunta brotou como um grito dentro de uma bolha de desespero. "Não é só sobre você, Rafael. É sobre todos nós. O que você não sabe pode magoar muito mais que perder um irmão hoje." Ela falava com uma ferocidade que fazia os pelos do corpo de Rafael se erguerecerem. A dor nos olhos dela era uma emoção cruel. "Você está trabalhando com ele? Com seu mentor?" Todo esse tempo, Rafael estava atordoado. O pânico inundou seus pensamentos. O que mais ele não estava vendo? A figura de Beatriz se aproximou. E no reflexo da luz piscante, ele viu algo brilhante em sua mão. Uma arma. E não era qualquer arma. Era uma antiga pistola da família. Uma que ele pensara estar perdida para sempre. "A verdade deve ser revelada, Rafael. E você não sabe até onde eles vão para escondê-la." Então, num movimento brusco, Miguel, ainda no chão, levantou a mão ferida com um grito de dor, e tudo se desfez em caos. As luzes dos carros da polícia tingiram o ambiente de azul e vermelho. E Rafael percebeu que o cerco estava se fechando. Ele não apenas estava prestes a perder seu irmão, e agora sua confiança com Beatriz se tornava um novo labirinto de mentiras. "Escolha, Rafael!" Sua voz ecoava em seu coração. O tempo não parava, e a gravidade do que estava em jogo parecia engoli-los. As escolhas pesadas estavam diante dele. Agora, diante do peso de sua própria realidade, uma faxina não só dos cadáveres, mas também do passado. Então, em um instante, Beatriz levantou a arma, o dedo tenso no gatilho. "Você não pode ficar em cima do muro."
O que você fará agora vai definir não só seu futuro, mas o de todos a quem ama. O mundo parecia descer em queda livre, quando Rafael finalmente percebeu. Não era apenas uma luta por verdade, era uma guerra de emoções, e o que ele revelou sobre seu mentor e a ligação que compartilhavam poderia transformar tudo. Quem você realmente é, Beatriz? A pergunta saiu como um eco lamuriento, porque mesmo no fim, ele sabia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas também muito mais sombria do que ele esperava descobrir. E no calor daquele momento, tudo poderia mudar. A tempestade estava prestes a eclodir. O que Raul decidiria poderia custar mais do que a vida de seu irmão. Poderia destruir tudo, incluindo quem ele pensava que conhecia. Rafael estava paralisado, o olhar fixo na figura familiar atrás do capuz. As palavras de Beatriz ainda ecoavam, enquanto a rígida tensão no ar prometia um desfecho abrupto. Você não pode ficar em cima do muro. Sua voz soava como um alerta desesperado, mas algo dentro dele estava prestes a quebrar. E então o mundo desabou. Um estrondo profundo irrompeu do fundo da sala. E a estrutura tremeu como se a própria terra estivesse em cólera. O teto começou a ceder. Poeira e detritos caíram ao redor deles, e o caos agora reinava de forma ainda mais opressiva. Rafael olhou para Miguel, seu irmão, que lutava para se manter consciente no chão, o rosto pálido. O pai e Beatriz trocaram olhares nervosos, como se as paredes ao redor tivessem ouvido tudo. "Rafa, vem!" gritou Miguel, a voz dele entrecortada pela dor. A urgência o despertou, e Rafael se lançou em direção ao irmão, mas a figura encapuzada de Beatriz se colocou no caminho como uma barreira. Ele precisava saber, precisava entender, e foi nesse momento, com a poeira subindo e a adrenalina fervendo nas veias, que ele percebeu. De repente, a verdade se despedaçou em sua mente. Os planos que você não faz ideia estão se desdobrando agora. Beatriz se adiantou e a lâmina familiar da pistola refletiu a luz que escapava de uma janela quebrada. E você, Rafael, está no centro de tudo isso. O chão sob eles ruiu em um estrondo ensurdecedor, e o espaço se encheu de gritos. Rafael viu Miguel, besuntado de sangue, tentando se arrastar para longe nessa nova ameaça. A pistola em Beatriz, agora visivelmente focada em Rafael, tremia. "Você não pode sair daqui! Seu destino já está selado!" E justo quando Rafael estava prestes a atravessar essa linha tênue entre a vida e a morte, tudo parou. Um novo som explodiu. Um rugido de motor, como de uma tempestade que se aproximava. As portas da fundação se abriram com força, admitindo um grupo de homens e mulheres em trajes táticos. Policiais. O clima mudou instantaneamente. Os rostos de Beatriz e de seu pai se contorceram em pânico. "É hora de irmos! Rápido!" O pai de Rafael gritou, mas algo no tom dele parecia diferente. Uma urgência que revirava o estômago de Rafael. "Não! Você não vai escapar dessa vez!" Rafael gritou, sem saber se estava se dirigindo a Beatriz ou ao pai. Mas quando ele olhou mais de perto, viu algo surreal. Não eram apenas policiais. Aqueles homens tinham uma fisionomia familiar. Eram homens que ele conhecia, membros da organização que envolviam seu mentor.
Você os trouxe até aqui, não trouxe? Rafael questionou, a voz carregada de incredulidade. O pai dele olhou para os lados, sabendo que a verdade estava prestes a explodir em um auge explosivo. Você não entende, Rafael. Eles estão aqui para finalizar um trabalho. A câmera do pânico agora estava focada em Rafael, e um dos oficiais se aproximou. Rafael Oliveira! Ele gritou, a voz grave ecoando pelo espaço. O momento se cravou como um estalo. Você precisa vir conosco. A sua vida está em perigo. A verdade sobre seu mentor e sua família está mais próxima de uma fatídica revelação do que você imagina. Vamos, agora. O baque emocional foi imenso. Rafael estava exausto, mas o chamado acelerou seu coração. O que você quer dizer? O que minha família escondeu? Mas antes que pudesse colher mais respostas, os homens envolvidos começaram a se mover. O caos intensificou-se. A sala que antes era um campo de batalha emocional se tornara um verdadeiro campo de guerra, com gritos e sirenes zunindo. Em um movimento brusco, Beatriz disparou um tiro para o chão e todos os presentes saltaram. Não se movam! Essa conversa não acabou! O ar encheu-se de uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. O olhar de Rafael se fixou em Beatriz. Seu coração estava acelerado. Por que ela estava tão desesperada? Rafael não pôde conter mais uma pergunta. Por que você está fazendo isso, Beatriz? E a resposta dela foi um soco no estômago. Porque a verdade não deve ser revelada e você não é quem você pensa que é. O vento parecia conspirar com a atmosfera pegajosa. Rafael piscou, confuso, e sentiu o peso das palavras. Ele lutava para entender. O passado de seu mentor, o papel de seu pai, o que realmente envolvia Beatriz, tudo isso girava incessantemente em sua mente. Cada olhar ao redor estava repleto de significados ocultos. Tudo o que ele sabia estava prestes a se desmanchar. E nesse momento, um grito aterrorizante atravessou a sala. Alguém tinha se atirado na confusão, e Rafael sentiu o chão se afastar sob seus pés. A revelação estava chegando. O futuro dele, a verdade sobre sua família, tudo estava prestes a se desdobrar em um caos mais profundo. Você precisa decidir, Rafael. A voz de Miguel cortou o caos. Mas Rafael sentiu peso às palavras de Beatriz, que ecoaram em sua mente. O que mais estava escondido em meio a todas aquelas mentiras? Estava na hora de verdadeiramente confrontar seu passado, mas a um custo inimaginável. E de repente, lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a tempestade finalmente começava a desabar sobre ele. Rafael estava paralisado, o olhar fixo na figura familiar atrás do capuz. As palavras de Beatriz ainda ecoavam, enquanto a rígida tensão no ar prometia um desfecho abrupto. Você não pode ficar em cima do muro. Sua voz soava como um alerta desesperado, mas algo dentro dele estava prestes a quebrar. E então o mundo desabou. Um estrondo profundo irrompeu do fundo da sala, e a estrutura tremeu como se a própria terra estivesse em cólera. O teto começou a ceder. Poeira e detritos caíram ao redor deles, e o caos agora reinava de forma ainda mais opressiva. Rafael olhou para Miguel, seu irmão, que lutava para se manter consciente no chão. O rosto pálido. O pai e Beatriz trocaram olhares nervosos, como se as paredes ao redor tivessem ouvido tudo. Rafa, vem! Gritou Miguel, a voz dele entrecortada pela dor. A urgência o despertou, e Rafael se lançou em direção ao irmão,
mas a figura encapuzada de Beatriz se colocou no caminho, como uma barreira. Ele precisava saber, precisava entender, e foi nesse momento, com a poeira subindo e a adrenalina fervendo nas veias, que ele percebeu. De repente, a verdade se despedaçou em sua mente. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e a porta da fundação foi arrombada. Uma equipe tática de policiais entrou em cena, armas em punho, gritando ordens. O clima mudou instantaneamente. Os rostos de Beatriz e de seu pai se contorceram em pânico. É hora de irmos, rápido! O pai de Rafael gritou, mas algo no tom dele parecia diferente, uma urgência que revirava o estômago de Rafael. Não, você não vai escapar dessa vez! Rafael gritou, sem saber se estava se dirigindo a Beatriz ou ao pai. Mas quando olhou mais de perto, viu algo surreal. Não eram apenas policiais. Aqueles homens tinham uma fisionomia familiar. Eram homens que ele conhecia, membros da organização que envolviam seu mentor. Você os trouxe até aqui? Não trouxe? Rafael questionou, a voz carregada de incredulidade. Mas antes que o pai pudesse responder, um grito cortou o ar. Era o próprio Miguel. Cuidado! E com isso, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Beatriz levantou a arma e a bala disparou em um movimento rápido. Rafael tentou se lançar para frente, mas a bala atingiu seu pai. Ele caiu no chão, um grito agudo escapando de seus lábios enquanto o horror espalhava-se como um incêndio em um campo seco. O sangue escorreu na camisa dele, e Rafael sentiu seu coração parar por um instante. O chão parecia desabar sob seus pés. Miguel! Rafael gritou, enquanto se jogava ao lado do pai. Tiora se contorcia de dor. A cena à sua volta se tornava um turbilhão de gritos e pânico. Pai, não! Mas os olhos de seu pai, que sempre foram cheios de força, agora estavam vidrados, da mesma forma que o olhar de Miguel, que continuava caindo nas profundezas da inconsciência próximo a ele. Rafa, é um plano! Miguel sussurrou, a voz quase inaudível. Fui eu quem? Quem ajudou o pai a esconder? Se escondendo de quê? Rafael berrou, desesperado. A revelação de Miguel parecia estar saindo de um pesadelo, enquanto a sala esfacelava-se ao redor deles. Não sabia o que fazer. O peso das palavras de Miguel, do passado do pai, ficou claro, e Rafael sentiu em dúvida. Quando ele olhou para Beatriz, o que viu fez seu coração congelar. A máscara havia caído, e agora era como se uma luz tivesse surgido na escuridão. A verdadeira conexão entre todos eles emergiu como uma serpente venenosa. Você era parte de tudo isso, não era? Tudo foi planejado. A raiva e a culpa misturavam-se em suas palavras. E então, uma nova figura apareceu na entrada. Seu rosto inconfundível. Era a mãe de Rafael. Ele mal podia acreditar. Mãe, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta dele. Por que você não me contou? O que está acontecendo? Ela avançou e, em vez de responder, olhou para o pai caído no chão com um olhar cheio de desdém. Eu fiz o que era necessário para proteger você e Miguel, ela disse, fria. Mas o tempo se esgotou. A verdade precisa ser exposta. Rafael olhou para ela e o choque atravessou sua mente. O que mais sua família havia escondido? Você também sabia? O grito ecoou no ar. Todos nós somos parte disso? Sim, a mãe respondeu, e Rafael sentiu o chão sumir debaixo dele. A verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Ele havia sido uma marionete em um jogo maior, onde as cordas puxadas pelos seus pais moldavam sua vida em segredos e mentiras. E agora, Rafa?
disse Beatriz, com expressão mudando para um semblante de triunfo. Você está no centro deste jogo. Só há um caminho corrigir tudo, mas você não vai gostar do preço a pagar. Os disparos de sirenes tornaram-se ensurdecedores, ecoando a tensão no ar. Rafael olhou para a mãe, o pai e Miguel, que estavam mais próximos do que nunca, mas a traição ardia como fogo. Como ele iria sair daquela? Faça a sua escolha, Rafael. A voz de Beatriz soava como um eco maligno. Essa realmente era uma batalha pela verdade, e cada um deles tinha seu papel a desempenhar. Mas o destino que se desenrolava à sua frente era assustador. Uma nova realidade ameaçava engoli-lo. E numa fração de segundo, Rafael percebeu que as respostas que ele desejava poderiam levá-lo a uma maldição do lado mais sombrio de sua família. E que, talvez, a verdade não fosse um prêmio a ser conquistado, mas uma sentença a ser suportada. Rafael estava em um turbilhão. A tensão era palpável, o chão tremia e ele sentia a adrenalina percorrer seu corpo. Miguel caído, seu pai ferido, Beatriz com a arma na mão. Tudo girava em torno dele como um pesadelo. O desespero cercava cada pensamento, enquanto a verdade se tornava um labirinto profundo. Sem saber o que fazer, Rafael olhou para a mãe, que se aproximava cautelosamente. Rafa, escute, eu não queria que você soubesse assim. A voz dela tremia, mas havia uma força nas suas palavras. Tem muito mais em jogo do que apenas nós. Esse jogo não acaba aqui. Nesse instante, o olhar de Rafael se fixou em Beatriz. As emoções dela eram um misto de determinação e desespero. Se você não agir, tudo o que você ama pode se perder. Ela falou com um fervor intenso. O sangue escorria pelo chão em torno deles. E Rafael sentiu o peso das decisões. O ruído do sirene se aproximando aumentava. Ele sabia que o tempo estava correndo. Sua mente fervilhava. O que você quis dizer quando falou que eu não sou quem penso que sou? A pergunta atravessou o ar como uma flecha. Beatriz hesitou e os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Todos nós temos um papel em tudo isso, Rafael. Não é só sobre você. É sobre a promessa que sua família fez, uma maldição e uma esperança. As palavras dela ecoaram na mente dele. Mas o tumulto externo começou a se fazer presente de novo. Os policiais entraram em cena e a figura imponente do líder dos oficiais avançou. Rafael, precisamos que você venha conosco. É uma questão de vida ou morte. A urgência na voz dele fez a sala parecer um campo de batalha. Não sair agora, ficará preso nesse ciclo. Rafael olhou desesperadamente para Miguel, que finalmente começava a se levantar. Mas seu irmão estava fraco, as feridas parecendo profundas. Rafa, não pense. Vá, você precisa encontrar a verdade. Miguel falou com um esforço, e isso perfurou o coração de Rafael. E no meio do caos, com o som das sirenes ressoando como um lamento, Rafael tomou sua decisão. Ele não poderia ficar ali, paralisado. Chega! Ele gritou, encarando Beatriz e seu pai ao mesmo tempo. Se a verdade precisa vir à tona, então que seja. Não vou me esconder mais. Os policiais se aproximaram, armados, prontos para agir. O olhar de Rafael estava cheio de determinação. Ele não sabia o que o futuro ia trazer, mas o que estava acontecendo não poderia continuar. Fez um movimento em direção aos oficiais. Eu vou com vocês, mas primeiro preciso saber a verdade. Miguel sorriu exausto, mas aliviado. Vá, Rafa, e não olhe para trás. Com um último olhar para seu irmão, Rafael se virou.
pronto para enfrentar não apenas o desconhecido, mas também um futuro que nunca imaginou. As portas se abriram e a luz do dia inundou a sala caótica, um novo começo brotando. Ao sair, o peso do passado e a promessa do futuro se misturavam. E enquanto sentia vir à tona as emoções da despedida, Rafael estava determinado a descobrir quem realmente era. Com o coração acelerado, ele respirou fundo, pronto para enfrentar o que estivesse por vir. E assim, a história de Rafael chegou a um ponto crucial. Mas o enigma da sua verdadeira identidade estava longe de ser resolvido. Ele sentiu a força da mudança, mas também a sombra da dúvida. Um novo caminho cheio de incertezas se desenhava diante dele. E você? O que você faria se tivesse no lugar dele? Antes de irmos, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com sua reação e teorias sobre este final de arrepiar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.